Então, nesse momento de retomada, né, mesmo que a gente não tenha conseguido executar, né, ali, escrevendo a palavra, é importante que isso fique, né, como reflexão, esse exercício da gente encontrar no outro projeto essa complementariedade que a gente pode exercitar aqui na sustentabilidade, né? Então, a gente nunca pensa os ODS como caixinhas isoladas, mas sim essa criação de sinergias, né, que vão emergindo a partir dessa interação, a partir dessa escuta, do conhecimento do outro. E, nesse ponto, os momentos, né, de convívio, ainda mais com uma comidinha tão gostosa, né, são essenciais para a gente, de fato, lograr essa integração, que eu espero que apenas se esteja, né, começando e se intensifique aí para os próximos anos, para os próximos meses, no desenvolvimento de cada projeto. Então, muito obrigada. Obrigada, professora Laísa. Então, nesse momento, convidamos ao palco o professor Fábio Scarano para ministrar a palestra Universidades em Diálogos Regenerativos para além de 2030. Mas antes eu vou falar umas palavras de apresentação para o professor Fábio, que desde a infância ele vem sendo influenciado pelo ambiente no bairro do Jardim Botânico, e ele aprendeu a amar as plantas. Não por acaso, graduou-se em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília e fez o doutorado em Ecologia na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Para além da sua vinculação afetiva com o verde da Mata Atlântica, anos de pesquisa sobre biodiversidade desse bioma têm lhe possibilitado aprender e ensinar, formando gerações de estudantes de graduação e pós-graduação como professor titular de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, missão que abraçou desde 1993. Nas últimas décadas, o professor Scarano tem buscado defender, nas mais diversas atividades que desenvolve, a necessidade de diálogo entre o conhecimento científico e os saberes ancestrais das populações tradicionais. Ele também acredita que as interfaces entre ciência, arte e cultura podem atuar como forças catalisadoras de movimentos da sociedade capazes de nos ajudar a enfrentar a crise civilizatória que se manifesta em problemáticas globais como a crise climática e a perda acelerada da biodiversidade. Seja como professor e pesquisador, como curador do Museu do Amanhã e titular da Cátedra Unesco de Alfabetização em Futuros, dentre muitas outras atividades intelectuais que desenvolve, Scarano tem reiterado que sustentabilidade desejada pela humanidade vai depender de todos esses diálogos. Para ele, uma saída possível da crise contemporânea envolve a reconexão entre sociedade e natureza, rumo ao encontro de elos perdidos no processo histórico dessa relação. E, dessa forma, ele fala também, né, como um regenerante de Gaia, que é uma obra, o título, de um dos livros que ele escreveu, que é uma grande inspiração para a minha tese também, que ele trata sobre essa perspectiva de como uma visão de mundo possibilita enxergar futuros possíveis em tempos de desorientação e desesperança. Então, ele entende que o êxito desse religar entre sociedade e natureza está na emergência de reconexão da humanidade com os saberes ancestrais e com o fortalecimento do amor. Aquele sentimento que somos capazes de nutrir por nós mesmos, pelos outros e pelo ambiente onde estamos inseridos, onde quer que estejamos vivendo nessa imensa casa comum. Mais uma vez, agradeço muito pela sua presença, professor Fábio, por aceitar nosso convite, e fica à vontade para falar para a gente. Valeu, Graciela, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, pela introdução. Não esperava essa discussão. Vocês escutam aí no fundo? Não? Talvez tenha que aumentar. Alô? Melhor? Se falhar, ele pega esse. Tá joia. Eu vou precisar só de um passador para os slides. Você passa para nós? Então ótimo, obrigado. Bom, muito boa tarde, mais uma vez, super obrigado, Graciela. Queria começar dando os parabéns para a UFRJ pela conquista desse selo. Acho que muito em nome da própria Graciela, que a gente acompanha, já tem aí alguns anos de dedicação a isso. Imagina a emoção de estar hoje sediando aqui esse importante evento. Ao meu querido professor Chico, um barato a gente poder ver essa frente que a universidade
está se empenhando em relação à sustentabilidade. E o que eu trouxe para falar hoje aqui com vocês espero que vocês consigam enxergar. Acho que para a turma do fundo talvez fique um pouco difícil, eu estava lá atrás também, mas talvez não seja tão crítico. Mas bom, a gente está aqui, né, tudo isso em relação ao selo ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável tem essa clara importância. Mas parte do que eu queria discutir aqui com vocês, e tem muito a ver com o tema que o professor Francisco mencionou mais cedo aqui, ele usou a palavra utopia, eu vou voltar a ela algumas vezes. Essas aspirações e desejos, eles são inacabados, tal qual a realidade é inacabada, a vida é inacabada, o universo é inacabado, a realidade é inacabada. Então, aspirações como essa é como que um permanente estado de ainda não. São bússolas, compassos que nos dão orientação, e não é exatamente um ponto de chegada, mas sim um campo de orientação. E por ser assim, os ODS em breve vão deixar de ser. Então eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que pode talvez ajudar a UFRJ e a sociedade, de um modo geral, brasileira, a pensar um passo à frente desse atual paradigma, que é um paradigma que está em transformação até pela data, né? Como vocês sabem, os ODS é um conjunto de metas para serem alcançados até 2030. A gente já viu os objetivos do desenvolvimento do milênio, que foram desenhados no ano 2000 para ser alcançado em 2015. E esses ciclos, especialmente no caso do ODS, tendo em vista, eu diria, especialmente o que se passou com a pandemia, está passando, assim, piorou em relação a 2015. Então, tem uma revisão em curso, e daí eu acho importante, apesar até pela nobreza de ter ganho esse selo, a UFRJ eu acho que precisa começar a se preparar para ir um pouco além da orientação do ODS. Isso, como a Graciela estava aqui gentilmente falando ao me apresentar, isso envolve diálogo na universidade, claramente imersa no campo da ciência. A ciência, obviamente, trouxe grandes ganhos, eu costumo dizer aos alunos em aula, e se a gente refletir bem, se você escolher qualquer conjunto de 10, 20, 30 indicadores, veja onde o Brasil e o mundo estavam em 92, quando foi assinado aqui no Rio o acordo que cria as 3 conferências das Nações Unidas de clima, biodiversidade e de combate à desertificação. Se você pega qualquer indicador daquela época, você vai ver que hoje tudo melhorou. 3 coisas não melhoraram: emissão de gás estufa, que a gente quebra recorde todo ano, perda de biodiversidade, que se acelera também a cada ano, e desigualdade social. Ainda que a pobreza tenha caído de 42% da humanidade em 86 para 7% hoje, a desigualdade social aumentou. Então, essas 3 coisas que pioraram ao longo desse tempo, elas, enfim, de alguma maneira precisam ser revistas. E se só a razão fosse o bastante para a gente mudar os rumos do planeta, a gente já o teria feito, a gente não seguiria falando há 40 anos falando de mudança climática e o nosso comportamento só piora. A Covid foi prevista em 2012 e também nada foi feito até que as pessoas começassem a adoecer e morrer. Então, claramente, a gente tem um problema, e a ciência e a razão não bastam, são importantes, trazem uma série de coisas, mas tem outros campos. E alguns desses campos, que eu creio que são objetivos a serem alcançados pela humanidade, hoje não estão expostos nos ODS. Então, eu imaginei falar primeiro um pouquinho dessa breve história e depois entrar mais diretamente no campo do ODS propriamente dito e o que as Nações Unidas estão programando para fazer ainda esse ano, que está muito pouco falado a respeito aqui no Brasil, e que eu achava importante trazer para a atenção de vocês aqui nessa ocasião. Próximo, por favor. Então, só dando contexto, eu concordo totalmente com a filósofa alemã Hannah Arendt, que dizia logo após a Segunda Guerra Mundial que a gente sofre, o ser humano moderno sofre de uma dupla alienação. A gente se alienou do mundo e se alienou da terra, né?
ali naquele momento ensaia-se ali uma corrida espacial, e a Hannah Arendt achava que a gente estava começando a olhar para outros planetas depois do horror da Segunda Guerra Mundial, como assim, talvez isso aqui não tivesse dado certo. E isso cria uma alienação. Essa alienação do mundo ao qual ela se refere é a gente se separar dos elementos da natureza, que a gente transformou em commodity, a gente transformou o próximo em commodity, e ao fazer isso a gente se desumaniza e se transforma em commodity de nós mesmos. Então, essa alienação é um estado que ela descreve e que eu concordo absolutamente. Essa impressão de separação do ser humano em relação à natureza ao torná-la commodity e achar que tem controle, né? E aí eu me lembro do Platão ao falar isso, que a definição de Platão de natureza é que natureza é tudo aquilo sobre o que não se tem controle, né? Se a gente tivesse escutado Platão esse tempo todo, talvez as coisas estivessem diferentes hoje. No próximo, por favor. Isso tem, essa alienação, ela é meio causa, meio consequência de um outro processo que é o do desencantamento. E esse desencantamento tem a ver com uma dessacralização das coisas, né? Uma dessacralização da natureza. A palavra sagrado significa cercar, são coisas que a gente valora e dá importância a elas. E a gente, de uma certa maneira, e o Max Weber falava isso também no começo do século XX, que a ciência, eu acho particularmente duro isso, mas a ciência, a industrialização e a burocracia teriam desencantado o mundo. Eu tendo a discordar um pouco, porque eu acho que não é exatamente a ciência, a burocracia e a industrialização, mas eu acho que são cientistas, burocratas e industrialistas que fizeram isso. Eu acho que seja necessariamente essas três coisas, que para mim são tecnologias, são formas de lidar com a realidade, com o mundo, e a ciência em particular, por ser, a princípio, não dogmática, à luz do método, ela teria essa possibilidade de encantar, né? E segue tendo essa possibilidade de encantar o mundo também. Mas ainda que a ciência não seja a ciência moderna, que a palavra ciência do latim, vocês sabem, significa conhecimento, então são muitas, não é só a que a gente pratica na nossa universidade, mas a ciência moderna, ainda que seja não dogmática, as pessoas são. Nós somos dogmáticos, então a gente acaba que usa muitas vezes dessa forma. No próximo, por favor. Então, a resultante dessa fragmentação, dessa separação da gente em relação ao todo, é que módulos são criados. Isso também, de novo, é próprio da prática científica, da gente reduzir o todo a partes, para a gente entender as partes e depois voltar ao todo. Esse projeto reducionista era o projeto do René Descartes, e muitas vezes eu tenho a impressão que a gente segue reduzindo e a gente tem muita dificuldade de regressar ao todo. Basta ver como os nossos cursos são feitos, né? São disciplinas. O Chico falou mais cedo sobre essa fragmentação da universidade, que ela é tanto espacial quanto é temática. É ótimo estar num grupo como esse, porque a gente se encontra, né? Se conversa, mas essa fratura ela está por toda parte, não é só na nossa universidade. A gente separa o social do econômico, do ambiental, a gente separa o ser, o grupo e a natureza, a gente separa o espírito da mente do corpo, a gente separa passado, presente e futuro, como se o tempo fossem três, quando na verdade o tempo é um único, e a gente separa ciência, arte e espiritualidade. Eu me uso como meu próprio exemplo. Eu ingressei nesse campo da ciência ainda jovenzinho, queria fazer ciência para tentar ter certeza das coisas, mal sabia eu que ciência é sobre incerteza, mas eu sempre fui muito conectado com a arte, especialmente cinema, e carrego a minha espiritualidade, ou as minhas espiritualidades, porque eu naveguei por muitas. Mas eu achava que eram três Fábios, e que o Fábio cientista não podia conversar muito com esses dois outros, porque isso talvez tivesse um custo. Vou fazer 60 anos agora, mas quando completei 50 é que esses três começaram a se encontrar, mas não se encontraram ainda, eu já estou nesse processo, porque essa fragmentação ela é muito anterior a nós, ela é muito presente. Então, com isso, é como se o nosso planeta tivesse essas fraturas, e a impressão que a gente tem é que esses ferimentos precisam ser regenerados para que a gente se reconecte com o próximo, se reconecte com o mundo, e principalmente a gente se reconecte com nós mesmos. Porque, como a Hannah Arendt bem dizia, ao se separar
da natureza, a gente se desumaniza. No próximo, por favor. E regeneração é uma palavra que vem, que é mais comumente usada na biologia, e ela significa, a definição biológica, essa capacidade de organismos e de sistemas inteiros de se autorreformarem. E essa autorreforma é o que me interessa, porque se a vida se regenera, o nosso modus vivendi tem essa possibilidade de se regenerar. E nós humanos, a gente tem ação sobre isso. Talvez mais do que nossos outros irmãos e irmãs das outras espécies, mas a gente tem essa possibilidade de funcionar conscientemente em direção a uma regeneração dessas conexões perdidas. No próximo, por favor. E hoje é curioso que essa palavra regeneração, ela tem um campo aí de disputa semântica, por assim dizer. E alguns hoje começam a usar a palavra, assim, porque tem isso, me interessa demais as palavras, e sustentabilidade, vocês vão de convir comigo, que é uma palavra que anda um pouco gasta. Até porque tudo que querem vender para vocês dizem que é sustentável, né? Então a gente fica meio sem saber o que é sustentabilidade, o que não é. Então, sempre que as palavras se gastam, a gente recorre a metáforas. Então, para alguns, regeneração é como que uma metáfora, é um novo nome para uma necessidade planetária de encontrar essa outra coisa, que não é a sustentabilidade que o mundo do capital e corporativo está dizendo para a gente. Ela estaria num outro campo. Então, para alguns ela é sinônimo, para outros ela é uma nova onda da sustentabilidade. E aí, como tudo é rapidamente capturado, seja pelo capitalismo, seja pela ciência moderna, ela já tem métrica. Então, para alguns, a regeneração é você devolver para a natureza o mesmo tanto que você tirou. Para outros, a regeneração é você devolver mais, como se tivesse alguma métrica possível do que a gente... E como se nós fôssemos juízes e juízas do que pode ser. Assim, se eu cortar uma árvore e plantar duas, está tudo bem, eu sou regenerativo, mas essa árvore é um ser vivo. E a gente, assim, de onde vem essa possibilidade, essa lógica? Que métrica que conta é essa que a gente está fazendo? Eu entendo que há esse jogo da vida, ele é próprio, mas a métrica que às vezes me incomoda. Mas por isso me interessa muito a regeneração no campo um pouco mais abstrato do que propriamente métrico. No próximo, por favor. Então, essa palavra regeneração, eu vejo como tem dois eixos para mim que são importantes. Um é como estado mental. O estado mental é a gente procurar, e esse que vos fala tem uma tremenda dificuldade de fazer as duas coisas que eu estou falando aqui. Mas uma é a gente, de fato, se perceber como parte da vida. Ele fala, a minha vida. Não é a sua vida, nem a minha vida. A vida nos tem, a gente não tem a vida. Se a gente se percebe como parte disso, a gente se reconectar a ela, aos nossos irmãos e irmãs, as plantas, os animais, as pessoas, as estrelas, a Baía de Guanabara, aí o nosso estado mental é um estado mental regenerativo. E o outro é como paradigma emergente. Se a gente admite que as estruturas todas estão em colapso, e estão todas, para a gente reestruturar a vida no planeta, a gente precisa regenerar. É a educação despencando, é a saúde despencando, é o capitalismo despencando, não está ficando pedra sobre pedra. E quem vos fala também é uma pessoa que é muito otimista. Mas eu acho que de vez em quando a gente precisa de mudanças profundas para que o novo emerja. Então, a regeneração como a emergência do novo, para mim, essa é a grande inovação, para mim. A gente fala tanto da palavra inovação, né? Quantas vezes se falou inovação aqui hoje? E a gente se esquece, assim, minha opinião, se você me perguntar qual é a grande inovação da história do planeta, eu vou te dizer, fotossíntese, porque se não fosse isso, não ia ter essa diversidade de vida toda que tem aqui. O dia que nós humanos conseguimos fazer fotossíntese, aí a gente pode se julgar Deus ou deusa, né? Que para mim são os seres fotossintéticos que dão chance dessa vida toda. Então, o que é inovação, a gente precisa levar bem em conta. Porque o que muitos dizem é que a gente precisa de tecnologia para viver, já está tudo aí, a gente só não usa porque alguns não querem.
Alguns, diga-se de passagem, uma fração pequena da população desse planeta. Enfim, essa regeneração, portanto, seja como estado mental, seja como paradigma emergente, a meu ver, envolve reparo de relações, das nossas relações e das relações da gente para com a história, erros que precisam ser reparados, que envolvem naturalmente justiça, envolve reparo de espaços e tempos. A gente ouve tanto falar cidade sustentável. Não tem como a sua cidade, nem a sua casa ser sustentável se o seu vizinho não for. Então, a lida com o espaço tem que ser outra. Não adianta o Brasil fazer tudo certo em relação às emissões de gases de estufa do país se outros vizinhos nossos continuam com práticas que são absolutamente nocivas. Porque é uma casa. Talvez a gente precise pensar em governança global, que a gente sabe que nunca funcionou bem. E em relação aos tempos, isso da gente separar passado, presente e futuro, o nosso futuro é carregado do nosso passado, e de tal forma que a impressão que dá é que o nosso presente coloniza o nosso futuro. A gente tem muita dificuldade em imaginar futuros diferentes do presente. O presente, por sinal, é cheio do passado. Então, há um reparo a ser feito nisso. Assim, a Baía de Guanabara, por exemplo, que eu acho que é um ícone tão importante, para alguns povos da Amazônia, do Alto Rio Negro, o mundo começou aqui. Vocês sabiam disso? Na mitologia desana, tucano, o mundo começou aqui. Você ande aqui com qualquer pajé desses povos, eles vão te falar quais deuses moram em quais montanhas. É impressionante. O Américo Vespúcio viu aqui o mundo novo, o novo mundo, a carta Novo Mundo, América, o Novo Mundo, por causa de uma carta que o Américo Vespúcio escreveu. E a América não é nem Colômbia, nem Cabralha, porque essa pessoa teve uma visão aqui de futuro, que ele falou para a Europa. Talvez a gente tenha alguma coisa para aprender com essas pessoas que moram aqui, os tupinambás. Não só não aprendemos nada, mas eles foram dizimados também. Então essa Bahia tem história. Essa história, ela é muito maior do que a história de uma Bahia com problemas de saneamento. Mas a falta de saneamento é parte da história. Nessa mesma Bahia, chegaram mais de 2,5 milhões de pessoas escravizadas. Isso a gente também não fala muito a respeito. Então, esse passado, presente e aspiração de futuro, isso é a Baía de Guanabara. É um tempo. A gente carrega isso tudo, mas para isso a gente não pode apagar o passado. A gente tem que lidar com ele, a gente tem que reparar onde tem ausências. E, naturalmente, dentro disso tudo, os direitos têm que ser reparados. Visões, realidades, utopias. 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagina, se cada um de nós, se o sonho de cada um de nós de futuro for amoroso e democrático, por que não pode ter os 8 bilhões de sonhos? Não ia ser um barato? Porque uns sonhos têm que massacrar outros. Então óbvio que para lidar com isso depende muito de diálogo, depende de reparo. Aí sempre alguém vai dizer, como eu já cansei de ouvir, mas não vai dar tempo. E pode ser que não dê, mas no processo de tentar fazer isso, quem sabe a gente se reumaniza. E aí já vai ter valido a pena tentar. Então, esse processo de transformação, a gente vai ver agora, G20, daqui a pouco a COP de Belém, no ano que vem, a palavra adaptação, ela é muito forte, resiliência é muito forte. Trabalhei com adaptação no próprio IPCC por anos da minha vida. Eu digo para vocês, não dá mais para usar essas palavras. Não dá para a gente se adaptar a um mundo 4, 5 graus acima, que é o que vai acontecer no final desse século se não mudar o padrão atual de emissão. Não há adaptação possível para isso, para a nossa espécie e para várias outras também. Então a gente tem que mudar a linguagem, a gente tem que falar sobre transformação. Resiliência, a capacidade de você tomar uma paulada e voltar, é cada vez menor. Então a gente tem que mudar, a gente tem que falar sobre resistência. Então tem uma coisa, as palavras, por falar em sagrado, elas são sagradas, elas têm muita força. E a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa. No próximo, por favor. E para isso tudo, para que essas coisas possam se dar, é necessário que haja convergência. E essas convergências, elas vão possibilitar a emergência disso que a gente está chamando de novo. E no próximo? Então, isso vocês não vão conseguir enxergar, mas basicamente o que esse diagrama mostra, e ele é uma gigantesca simplificação, o que está dentro do triângulo
é o que é sustentabilidade para o mundo moderno. Lá embaixo, aquele monte de bolinhas são módulos. Quando a gente fala em ciência natural, ciência social, 2 módulos. Política ambiental, política de desenvolvimento, módulos. Ética humana e ética ambiental, também módulos. Quando a ciência natural começa a se encontrar com a social, aí emerge uma ciência da sustentabilidade. Quando os diferentes campos da ética se encontram, emerge uma justiça climática, uma jurisprudência da terra e por aí vai. Quando as políticas ambiental e de desenvolvimento deixam de ser oposição dentro de um mesmo governo, por incrível que pareça, você começa a falar em política de sustentabilidade. Ciência, política, ética se encontrando, você passa a rumar em direção ao estado de sustentabilidade dentro da lógica moderna. E repara que eu falei das ciências que dão base para isso. Mas onde está a arte? Que de fato é o que te inspira. E muitas vezes a espiritualidade, que nos inspira também, nos leva a agir, a transformar. Esses campos, a ciência precisa conversar com esses campos, com a ancestralidade. Tanta sabedoria que tem, não dá para conversar sobre o poder da biodiversidade sem conversar com povos originários dos diferentes cantos do mundo. E onde está esse saber dentro da nossa prática cotidiana universitária? Onde estão essas coisas dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável? Nas suas 169 metas, vocês não vão encontrar nenhuma vírgula sobre cultura, sobre combate ao racismo, sobre reconhecimento de direitos de povos originários à terra e à sua própria cultura. Nada disso está ali. E ainda assim são 17 lindos objetivos, mas tem outras coisas que aparentemente estão faltando. Então, essas várias bolinhas... Então, quando a gente fala em ODS, pensa bem. Os nossos vizinhos aqui andinos, eles têm essa filosofia do bem viver, buen vivir, vocês talvez já tenham ouvido falar. O princípio do bem viver é o seguinte: descubra o bem viver, ele está dentro de você. Esse é o moto deles. O do Ubuntu da África subsaariana é eu sou porque nós somos, eu não sou nada sem a minha comunidade. Essa importância do valor do ser não está presente nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente vai conseguir fazer um mundo sem pobreza se a gente não se tornar pessoas melhores? A gente vai conseguir conservar a natureza com o hábito de consumo que a gente tem? Ou se alimentando do jeito que a gente se alimenta? Por sinal, ótimo café. Obrigado, Graciela. Então, essas perguntas... Hoje tem uma nova linha que eu acho super humilde, porque se diz complementar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, chamada Objetivos de Desenvolvimento Interior e Interpessoal, INA Development Goals. São 5 só objetivos. Ser, pensar, relacionar, se relacionar, compartilhar e agir. Ter empatia, tentar ser pessoas melhores, desenvolver escuta, colaborar. Sem esses objetivos, a gente não vai alcançar nenhum dos 17. E aí a gente fala em transição energética, a gente fala em transição verde, mas a gente vai conseguir fazer essas transições sem uma transição espiritual ou de comportamento? Se vocês não gostarem da palavra espiritual, que eu sei que às vezes ela incomoda, essas transições todas elas precisam andar juntas. E, em geral, a gente as discute em fórum separado, inclusive. No Brasil se discute tanto transição energética, é tão importante, né? Só para dar um exemplo. Metade da nossa emissão de gás estufa é desmatamento. 80% desse desmatamento do Brasil, não é da Amazônia, do Brasil, 80% do desmatamento é ilegal. É um caso de polícia. Pô, se a gente consegue parar o desmatamento ilegal, todo o parque industrial vai ter muito tempo para fazer transição para tecnologias menos intensas em carbono. Se eu sou de uma grande empresa, de óleo, gás, de mineração, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer lobby para ter desmatamento zero nesse país. Eu encher o saco dos caras em Brasília para zerar desmatamento. Ia dar dinheiro para controle, olha, vai lá controlar. Ao invés de ficar fazendo lobby para não pagar imposto, para acabar com certos direitos trabalhistas. Esse que é o tipo de lobby que eu acho que essas grandes empresas precisavam fazer. E isso muda. Esse é o estado mental regenerativo do qual estou falando.
Isso é não deixar que o nosso presente colonize o nosso futuro. Isso está ao alcance de governo, está ao alcance de empresa e, sobretudo, está ao nosso alcance. Porque se não começa com a gente, não tem como se espalhar. Mas eu vou chegar nisso já já. No próximo, por favor. E quando a gente fala em dialética, em tempos tão difíceis de falta de diálogo, no Brasil e no mundo, eu adoro essa definição também do Platão sobre o que é dialética. E o que ele diz é que a dialética é uma terapia para a alma que leva ao conhecimento superando a ignorância patológica. O que ele quer dizer com isso? A gente não precisa discutir para um ter razão, um está certo, o outro está errado. A gente não precisa necessariamente chegar à síntese. A gente pode discutir, apreciar, aprender com o outro e continuar sendo a gente mesmo. Então, a dialética ela permite simples coexistência, mas ela permite também hibridização, você ficar um pouquinho o outro ficar um pouquinho você, e ela permite também fusão, quando isso se dá. Então, essas três possibilidades estão aí. Eu tenho alguma experiência trabalhando com povos indígenas que eu admiro muito. Eu não vou viver como eles. Eu tenho certeza que eles não vão querer viver como eu vivo. E tudo bem. Eles, quando conversam comigo, eles querem muito, eles acham mágico a fotossíntese, que eu também acho mágico. Eles querem que eu explique. Eu acho mágico como eles curam as pessoas com as plantas, e eu peço para eles me explicarem. Então, isso expande o nosso conhecimento, é uma terapia para a alma, como dizia Platão. A conversa não precisa ser uma conversa baseada em raiva. Um próximo, por favor. Isso eu queria lembrar, que eu acho que é tão importante, 25 de julho, não sei quantos aqui na sala têm ciência disso, essa bandeira é a bandeira da cultura e da paz. Ela foi proposta em 1931 por um pensador, Nikolai Roerich, russo, e sua esposa Helena. Nikolai Roerich, ele era um cientista, era geólogo, o espiritualista e artista, um pintor, por sinal, fantástico. Recomendo que vocês deem uma olhada nos quadros dele. E ele, em 1931, preocupado com a aproximação de uma eventual Segunda Guerra, ele resolveu propor um pacto para os grandes países da época, que no evento de haver guerra, não destruir obras de arte e cultura nos diversos países. E essa bandeira, o moto dela é que onde há paz, a cultura, onde há cultura, a paz. E no mundo cheio de guerra como o nosso, eu acho que ela é importante de ser lembrada. O que o símbolo significa, e ele encontrou esse símbolo numa pedra no Himalaia, o círculo externo é o círculo da cultura. Os três círculos muito próximos são da arte, da ciência e da espiritualidade. E ele propõe também que o círculo externo é o círculo da vida e da paz. E os três círculos internos são o amor, a tolerância e o perdão. Por incrível que pareça, em 2018, o Congresso Nacional aprovou que essa bandeira seja hasteada em todos os centros de cultura e de educação do Brasil no dia 25 de julho. Quando o Congresso Nacional aprovou isso, mais de 40 municípios brasileiros já tinham essa lei. E eu acho que ia ser muito bacana se na UFRJ, lá no nosso Museu do Amanhã, a gente possa lembrar desse dia da cultura e da paz. Especialmente nesses tempos, né, que a gente atravessa de guerra, que por sinal é quase sempre, mas agora está particularmente preocupante. No próximo. E aí eu sei que já estou bem no fim, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou pular, eu ia falar um pouco sobre antecipação, que é uma coisa que me interessa muito, que é como a gente lida com o futuro. Tudo que é vivo antecipa. Essa capacidade antecipatória, ela define a vida. A vida, ela se mantém e se perpetua pela capacidade de que tudo que é vivo tende a antecipar. A gente tem impressões acerca do que vai ocorrer e a gente age hoje de acordo com essas impressões. Elas têm, no caso humano, tem um campo racional, a nossa capacidade de fazer previsão, de fazer projeção, e tem um lado intuitivo, que já foi mencionado aqui mais cedo pela professora Cássia, a importância dessa intuição, mas tem outros três campos antecipatórios que estão dentro de uma antecipação que eu chamaria de inconsciente. Uma delas são as células-tronco, que a gente não sabe direito, assim, eu não sei direito onde elas estão, mas eu sei que elas estão trabalhando aqui, e se eu me machucar, elas vão começar a trabalhar. Eu não tenho nenhum controle sobre elas.
tem uma outra característica antecipatória da vida, que é a autopoiese. É essa possibilidade que a vida, esse monte de célula, molécula que está dentro de mim aqui, células que vão morrendo ao longo do tempo e sendo trocadas. A cada 7 anos dizem que a gente troca todas as células, exceto algumas neuronais. Eu acho incrível como eu sigo sendo Fábio esse tempo todo. Eu acho incrível isso. Isso, o nome disso é autopoiese. E a vida faz isso com indivíduos e faz isso com todo. E tem uma terceira forma, que é exaptação. E essa é uma longa história, mas é como... o processo adaptativo nem sempre é só, né, por seleção natural, que leva ao surgimento de uma nova espécie, mas tem também uma espécie de adaptação para o desconhecido, vamos botar dessa forma. Stephen Jay Gould explica mais, agora estou sem tempo para ir fundo nessa história, mas célula-tronco, autopoiese e exaptação são 3 formas inconscientes de antecipação que a vida tem. Eu acho que o ser humano está na posição para tornar essas 3 maneiras conscientes no nosso ato. A gente pode ser célula-tronco desse planeta e regenerá-lo com a nossa ação, plantando e, enfim, fazendo essas reconexões que eu falei a respeito. A gente pode ser autopoético, criando condições para que outros vivam ao nosso redor, outros humanos e não humanos, dentro de nós, inclusive, e sobre nós. E a gente pode ser exaptativo, a gente pode procurar trabalhar com a nossa ciência e com os outros campos do conhecimento para a gente se adaptar para o desconhecido, que é um mundo que se torna cada vez mais desconhecido. Eu acho que essas 3 formas inconscientes que a biologia nos ensinou, a gente pode transformar consciente no nosso dia a dia. Isso vai levar, e eu vou pular um monte de slides, para um pouco do que a gente faz na prática, né? Além dessa teoria toda, tem uma prática, eu vou pular, e mais um, o outro, mais um. Então, sustentabilidade, bem rápido. Do latim sustentare significa cuidar. Leonardo Boff explica isso muito bem. Então, sustentabilidade, minha gente, creiam-me, não é ESG, ODS, CSR. Lindas essas sopas de letras, tem uma tentativa da gente. Sustentabilidade é uma ética do cuidado. É a gente cuidar do próximo, a gente cuidar da natureza, do mundo e a gente se cuidar. Não há sustentabilidade planetária se a gente não cuidar de nós mesmos também. Do próximo, os famosos objetivos que vocês conhecem, próximo. Isso que eu queria chegar. Setembro desse ano, 22 e 23, Summit of the Future. É uma cúpula do futuro que vai ser feita nas Nações Unidas nesse ano. Da minha experiência com algumas das práticas nas Nações Unidas, isso significa que o ODS já vai mudar. Entrem na página do Summit do Futuro, tem lá um rascunho 0, um draft 0, que é um primeiro texto do que vai ser essa carta aspiracional. Essa carta é muito parecida com cartas que já tiveram no passado. Nosso futuro comum, de 92, o futuro que desejamos, o futuro que queremos, que foi lançado aqui em 2012 no Rio+20, o futuro que queremos do Rio+20 deu base para os objetivos do desenvolvimento sustentável 3 anos depois. Esse texto vai dar base para o que quer que venha substituir os objetivos do desenvolvimento sustentável 2030. Eu acho importante que a universidade ande um pouco à frente do ODS e foque no que está por vir. Examine se esse rascunho 0 tem a presença da cultura, se tem a presença de outras visões de mundo, se tem uma dimensão pessoal e interpessoal nossa, além disso tudo que já consta no ODS hoje, para a gente não ter mais do mesmo durante os próximos 15 anos e, mais uma vez, não conseguir cumprir, como desde o ano 2000 a gente não cumpre nada que a gente se compromete a fazer. E isso a gente pode chamar de utópico, estou cansado de receber esse adjetivo, mas eu acho ele bárbaro. A palavra utopia, eu falei para vocês, nasceu aqui nessa Bahia. Ela admitidamente influenciou o livro do Thomas More, que tem esse nome, A Carta do Américo Vespúcio. Típico do humor inglês, né? Esse U é meio estranho de entender. A palavra topos significa lugar. Mas o que é o U? Uma eutopia seria um bom lugar, em grego. Um lugar verdadeiro. Um ponto de chegada, é espacial. Mas uma utopia é o não lugar. O não lugar, e esse futuro, esse amanhã, que uma utopia seja,
na vida moderna, a gente tornou o futuro também uma commodity. É uma conta bancária, um carro, uma casa, uma família, tem um conjunto de situações que muitas vezes nos são dadas e a gente carrega, que aquilo é o nosso futuro colonizado por um conjunto de ideias do nosso tempo. Por isso que eu gosto de usar a palavra futuros no plural, porque tem muitos possíveis e tem muitos desejáveis, que é o principal. A utopia, para mim, ela emerge. Se a gente mirar para chegar, se tem um mapa para chegar nela, em geral vai dar problema. Aliás, já deu vários na história. E no próximo, por favor. E por isso as utopias abertas me interessam mais do que as utopias programáticas. O ODS a gente pode dizer que é uma utopia programática. É importante a gente ter planos, programas e tal, mas as abertas me interessam mais. O Emmanuel Levinas, ele tem a utopia do amor. O princípio dele é o seguinte: se a gente amar uns aos outros, vai ficar tudo bem. Não interessa se é capitalismo, se é como, o que vai ser, não interessa esse valor. No próximo, Zygmunt Bauman fala da utopia líquida. A utopia líquida são esses múltiplos desejos que tem e que podem todos estar aqui desde que eles sejam democráticos. A utopia dos desejos líquidos é a utopia de que todo desejo pode ser alcançado desde que democraticamente. E eu adoro pensar, se a gente juntar as duas, né, se for tudo democrático e amoroso, imagina que beleza. No próximo. E eu gosto muito dessa do Ernst Bloch, que é uma utopia concreta. O que ele diz é que esse permanente estado de ainda não. Então a gente ganha esse prêmio aqui hoje, mas é que ele não é o fim. Ele é o começo. E talvez depois desse Summit of the Future, apareçam outros selos. E é bom que seja inacabado, porque assim, essa é a bússola que puxa a gente para frente. E a utopia, no final das contas, sonhar, é a coisa mais pragmática que tem para ser feita hoje em dia. Sonhar e ter uma utopia que a gente carrega, um conjunto de utopias, é o que faz a gente acordar de manhã cedo, cansado às vezes de um dia anterior de trabalho, de dias de dificuldade, você acordar cedo e falar: hoje eu vou ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Essa é a real utopia pragmática, que o Paulo Freire chamava de esperançar, né, esperança, o substantivo, o verbo é esperançar, não é esperar. Eu acho que é esse estado que nos leva para frente, e eu tenho a impressão que nós aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tendo essa palavra surgida aqui na Baía de Guanabara, a gente tem quase que uma missão cósmica de ampliar a imaginação desse planeta para que ele sonhe melhor, porque se não sonhar, a gente não vai chegar num não lugar. A gente pode chegar num bom lugar. Bons lugares são para poucos, normalmente, infelizmente. Mas o não lugar é esse estado de orientação, essa bússola, que eu acho que faz com que a gente ganhe esse prêmio hoje, mas amanhã a gente já tem que começar tudo de novo. Como o próprio Bloch diz, eu sou, nós somos, agora basta, vamos começar. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fábio. Agradecemos muito por nos inspirar com essa palestra tão encantadora, por essas palavras que a gente vai sair daqui ainda pensando, refletindo. Bom, e ele também não comentou, mas ele acabou de publicar esse ano, né, um livro de diálogos regenerativos para futuros sustentáveis, que também vai ser uma super referência, uma super inspiração para a gente continuar refletindo. E agradecemos também por tantas novidades, né, e informações que com certeza a gente vai levar para frente, aí pensando nas próximas edições do selo e tudo o que a gente precisa, né, ressignificar, com essa inspiração também da Baía de Guanabara e da utopia, então que a gente possa continuar sonhando e esperançando juntos. Então, depois dessa inspiração sobre esses diálogos regenerativos e depois desse momento de conversa que a gente teve, né, lá embaixo, com o lanchinho do pessoal do Projeto Convívio, nós vamos passar agora para a cerimônia de certificação, então, do selo, e a gente vai convidar, dar início ao ato de certificação do selo ODS, convidando para entrega das placas aos projetos certificados da UFRJ na edição de 2023. Então, para esse momento,
nós chamamos a vice-reitora da UFRJ, a professora Cássia Turci, chamamos novamente ela aqui para frente. Convidamos também para vir aqui à frente a superintendente de Gestão e Planejamento da UFRJ, a professora Fátima Bruno, que vai estar aqui com a gente também nesse momento de entrega, e a representante de sustentabilidade do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho, o GID-PR2, o UFRJ, a professora Suzane, para vir aqui à frente, para que a gente possa iniciar, então, a cerimônia de entrega das placas dos certificados e de agradecimento por esse momento, né, pela participação dos projetos. E com essa inspiração de que é o primeiro de muitos e que a gente vai se ressignificando. Então, eu passo a palavra, então, nesse momento, para a professora Suzane Hoffmann, do GID de Sustentabilidade, que ela atuou direta e ativamente na organização dessa cerimônia também, né? E ela vai parabenizar e falar um pouquinho. Ela só está se ajeitando. Quer falar? Você quer falar? Tá. Tudo bem. No final ela vai falar. Então, eu passo então a palavra para a professora Cássia. Isso. A gente está ajustando aqui a logística para a entrega. Posso passar para vocês? Para chamarem pelo. A gente divide. Demora. Vou falar assim. Esqueci. A gente recebeu aqui sementes de brinde de um projeto do Horto. E isso realmente a gente precisa agradecer. Então, eu peguei a fala agora, eu tinha esquecido. Então, muito obrigada aqui ao Horto, que está dando esse brinde. Então, cada projeto pode até ter mais, né, dependendo de quantas pessoas, quantos participantes tem. Temos aqui, eu não sei se está contado, mas é muitos, então temos para todo mundo. Tá bom? Agradecemos, então. O Projeto Horto também é um dos projetos aprovados para a certificação da UFRJ no selo. E eu também quero agradecer novamente ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos e ao Brasil-China Innovation Dialogue 2024, na pessoa da professora Ana Célia Castro. Muito obrigada, professora, porque ela nos proporcionou a impressão dos certificados e das placas em uma gráfica que ela é certificada também. Então, estamos aqui continuando as certificações. Essa gráfica que fez, ela é amiga do clima, ela tem toda uma certificação dos procedimentos sustentáveis da gráfica. Então, a ideia é que esse evento seja, né, usamos os copos, usamos os fornecedores do evento, que também estão alinhados a essa temática. Então, a ideia é que a gente esteja conectado com a temática de sustentabilidade. Então, eu vou passar a palavra para a professora Fátima, inicialmente, só para mostrar que a gente esteve em São Paulo, né? Então, a professora entregar oficialmente a placa da UFRJ para a professora Cássia, e agora a placa está aqui na UFRJ. Então, uma salva de palmas. Isso. Elas estavam presentes na cerimônia nacional em São Paulo e agora estamos territorializando essa cerimônia para a UFRJ e vamos dar início, então, à certificação na mesma ideia de territorializar os ODS e o que terá por vir, né? Como o professor Fábio falou muito bem. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Maria de Fátima. Obrigada, Graciela. Obrigada, Suzane. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, porque eu sou professora aqui na Praia Vermelha, sou professora da FAC, do Departamento de Administração, e sou professora do Programa de Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento do IE, e estou superintendente-geral de Planejamento Institucional na PR3 desde 2019. Mas a minha alegria maior foi ter sido convidada pelo Chico Esteves para participar do grupo SER, né, que tem aqui a minha amiga Laísa e outros que integram esse grupo, a construir essa política de sustentabilidade da UFRJ. É um prazer imenso a gente hoje estar fazendo história.
Acho que vários momentos aqui eu me arrepiei toda, porque são várias pessoas de lugares diferentes, com formações diferentes, integrados num só objetivo, fazer com que essa política aconteça. E a política é só o início de tudo, porque só implementando a política e o desdobramento dela com um conjunto de ações que nós teremos êxito. Foi excelente assistir a palestra do professor e ver a conjugação de saberes que ele traz da história de vida dele, da formação, para trazer essa palestra para a gente. Queria destacar aqui também a importância da Suzane, que ela é uma lutadora por essas questões, ela bateu de porta em porta na universidade para fazer, ei, preste atenção na sustentabilidade. Então, é uma pessoa que tem um papel incrível, ela é professora adjunta da Escola de Química e faz parte do GT de Sustentabilidade do GID-PR2 e também do Grupo Ser, aí, Desenhando a Política. E a nossa Graciela, vocês não têm noção, ela sequer é da UFRJ, mas ela é UFRJ raiz. Por quê? Ela faz um pós-doutorado agora no programa EICOS, ela fez uma pesquisa mapeando as iniciativas de sustentabilidade nas universidades públicas federais no país, ela é da Federal Fluminense e está com a gente tão engajada que ninguém, acho que, percebe que não é o UFRJ, né? Porque ela é o UFRJ, mas não é assim como esses vínculos mais formais que nós temos. Eu tenho uma admiração incrível pela Graciela. Nós criamos alguns grupos temáticos para debater aspectos que necessitam ser aprimorados no nosso plano de desenvolvimento institucional, que eu cuido enquanto superintendente, e um deles é um grupo que discute como inserir a sustentabilidade no nosso plano de desenvolvimento institucional. E a Graciela foi convidada para participar desse debate, com, além da beleza que ela tem externa, essa capacidade incrível de pensar, de conhecer, de experimentar e contagia todos nós. Então, é um prazer enorme. E a Cássia é aquela que apoia tudo aquilo que a gente corre atrás, né? Então, nós temos uma apoiadora que a gente fala, Cássia, eu pretendia fazer isso, a importância disso. Ela, não, conte comigo, conte comigo. Então, assim, é um momento muito bom. E, por último, para finalizar, a importância dos técnicos administrativos que, embora nos projetos eles não apareçam visivelmente, mas eles estão por trás de qualquer ação que nós fazemos institucionalmente, né? E também temos os professores que coordenam esses projetos, que foram reconhecidos aqui, muitos outros que não souberam nem da inscrição e que estão por aí, que um dia vão ser reconhecidos, e aluno, que é a essência do nosso dia a dia. Sem aluno, nós não existimos. A universidade existe porque existe aluno. Eu tenho uma alegria imensa de ter sido aluna da UFRJ, de entrar menina aqui para estudar na psicologia e hoje, já idosa, está aqui participando desse processo. Então, eu queria aproveitar esse momento para fazer esses agradecimentos. Não, só quero falar uma palavrinha, talvez vocês não percebam. A palestra do professor Fábio, há alguns anos a gente não teria coragem de falar o que você falou hoje. Porque eu lembro que quando eu me tornei vegetariana, eu não falava para ninguém, eu disfarçava. Era muito difícil a gente se colocar, assim, pensando na questão de sustentabilidade. Ele falou coisas hoje que eu queria ter falado, como a gente fala, né? A gente pensar ser melhor um pouquinho cada dia, porque depende de todos nós, a situação que nós vivemos e o que a gente quer mudar. Então, eu quero agradecer muito. Eu não pude assistir toda a palestra, mas vou convidar você para falar lá para os meus alunos, porque eu acho muito importante a gente começar a difundir essas ideias. E a gente está abrindo esses espaços para que isso seja possível, para que a gente se manifeste com esse amor com que ele se manifestou. Muito obrigada, professor. Então, nós vamos chamar para a entrega dos certificados o projeto Saberes em Saúde, Circulação de Saberes dentro e fora da universidade, que está relacionado aos objetivos 3 e 13. Tá. A horta escolar como instrumento ecopedagógico. Estudo de caso na Escola Municipal Pedro Ernesto.
Não, sim, não, tem que ser rápido. Ela não pegou. Vou pegar Aqui? professora. Tem que tirar uma fotinho. Ai, eu vou sair 300 fotos hoje. Ah, vai sair, sim. Vou sair. Projeto A Praça, a Rua e o Bairro. Experiências de participação no desenvolvimento de propostas urbanas e paisagísticas. Aqui não tem. ODS 6, 11 e 13. Parabéns. Quer tirar uma fotinho? Quantas pessoas tirar uma foto? Deixa eu só pegar o outro que eu já fico. Tá. Acho que a gente vai ter que chamar. Acho que eles querem tirar uma foto com você. Projeto Caminho das Árvores Notáveis da Cidade Universitária. A diversidade de espécies de variadas regiões. ODS 4915. Nossa. Se souber a quantidade de semente que ficou lá. Em nome da Prefeitura Universitária e da equipe do Horto. Combate ao assédio moral e outras violências laborais. ODS 3. Tudo acanhado. Parabéns. Obrigada. Obrigada, viu, querida? E as sementes? As sementes. As sementinhas. Pode fazer o ruhu, gente, é muito bom. Convivium, ampliando o diálogo entre produtores e consumidores, ODS 2. Tem esse também. Ah, tá. E o pessoal do lanche, nós não podemos deixar de aplaudir muito, né? Aqui, ó. Você vira para foto. Já tirei foto contigo, Carrinho? Recebi já. Gente, está toda desempregada. Está uma delícia. Corupita guianensis. Se eu não falei corretamente, me perdoe, tá? Guianensis. De problema ambiental a fonte de alcaloides de amplo interesse. ODS 6, 11, 12 e 13. Parabéns. Debug, discontinue. Eu não entendi aqui. Discontinue. Erasery. Erasery bringing.
Underrepresented Groups. ODS 4, 5 e 10. Me deu trabalho para ler. Descontinuando o apagamento dos subrepresentados na cultura e na arte e no conhecimento. Educação ambiental como ferramenta para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. ODS 4, 12, 13 e 14. A minha amiga lá da vacina contra a Covid e a biossegurança. Obrigada. Biossegurança maior. Isso eu conheci ele dentro da caixinha, para conhecer pessoalmente bem depois. Opa. Segura a base. Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns. Deixa eu pegar outro. Escola Verde Viva, implementação da cultura de sustentabilidade através da reciclagem. ODS 3, 4, 5, 11 e 12. Legal, muito ODS. Escolhi a fitinha. Fez para nós. Aí vira para lá, segura a tua plaquinha. Quer ficar perto da... Nunca fui tão fotografada na minha vida. Expressões da literatura brasileira contemporânea à luz de teorias decoloniais. ODS 4. Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Cristina, eu estou aqui representando a minha filha, Karine Aragão, porque ela está fora do Brasil. Eu vim aqui representá-la. Geoparque, Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro. ODS 2, 4, 5, 13 e 17. Ixi, camiseta e tudo. Olha que bonita. Ai, que bonito. Legal. Tudo bom? Legal. Claro. Professor. Professora Kátia. Kátia. CCML presente, né, Kátia? Esse aqui é o nosso. Cadê a plaquinha? Tá aí? Hora do Código. Aprenda a programar jogando. ODS 4 e 9. Isso, exato, professor. A plaquinha. Quer falar, Chico? Quer do pessoal de Macaé? Pessoal, eu estou representando os meus amigos de Macaé que não puderam estar aqui. Eu não sei, nem sei o que se trata, mas é coisa boa.
ao pessoal do Instituto de Engenharia, do Instituto Politécnico, Janaína. Chico Semente. Entusiasta. INIAGA, Incubadora de Negócios de Impacto Social e Ambiental da UFRJ, ODS 9. Tira foto. Vem. Aqui, não, por favor, uma salva. Vem cá, Má. Fátima, deixa só. Não, a gente precisa enfatizar porque fizeram um trabalho muito incrível, assim, não só realmente pela arte, mas também foi um trabalho duro de confeccionar tudo. Então a gente agradece demais ao apoio do INHAGA, foi realmente assim uma coisa muito inesperada, porque isso aqui acontece com tanto profissionalismo visual por causa desses meninos. Eliane, muito obrigada. Laginte, Laboratório de Games Inteligentes, ODS 4, 5 e 10. Eu podia já ir chamando o outro enquanto tira a foto. Eu podia ir chamando o outro enquanto tira a foto. Né? O pessoal de game fica todo tímido. Game é bom, fica lá com o computador numa boa, mas quando depois. Eu tenho uma filha de TI, eu sei bem. Parabéns. Muito obrigada. Vou tirar aqui, na cidade a gente. Vamos tirar foto. Eu já uso há tanto tempo. Vamos tirar. Vamos misturar. Aí, vocês que têm que segurar, eu que estou segurando. Essa altura do campeonato. A Angélica está aí. Letramento de Jovens, Adultos e Idosos, ODS 10. Essa conquista, toda a minha equipe e os meus alunos também. E a nossa diretora de extensão que está aqui presente, a Cleide, e agradecer o apoio de sempre. Muito obrigada. Local Global, Ações Urbanas pelo Clima, ODS 11 e 13.
Lupa Rio, Liga pela Universalização da Participação em Políticas Públicas Ambientais, ODS 16. Tem gente que tem camiseta do projeto. Obrigada. Fiquei bem ecológica no meio de duas verdinhas. Obrigada. Melhorias da medicina da família e da comunidade para o controle da tuberculose na atenção básica de saúde, ODS 3 e 4. Aqui é de vocês, ó. Vocês virarem para lá e a plaquinha de vocês. Projeto Meta Alfa, ODS 4 e 10. Professor Pierre. Ele é outra área, né? Ela de novo aqui. Parabéns. Obrigada, querida. Parabéns de novo. Parabéns. Tá aqui de novo. Parabéns. De novo. Isso é importante, sinal que estão trabalhando muito em prol da 12 projetos de extensão. 12. Aí 2 entraram, né? Falta 10 agora. Olha aqui para vocês segurarem. Pega lá. a plaquinha ali. Cadê a Angélica? Ó, beijinho para vocês aqui pra gente utilizar o. Cadê a sementinha? Cadê ele? E vem uma ali correndo. Tem mais gente? E tem mais. Ah, Angélica. É a diretora do NCE. Obrigada. Por hoje é só, pessoal. Parabéns. Não basta ser saudável, tem que ser sustentável, ODS 3. Gente, no final nós vamos chamar todos para uma foto conjunta. Aqueles que continuarem, né? O Museu Interativo da Física e a melhoria do ensino de ciências no ensino fundamental, ODS 1, 4 e 10. Obrigada. Ainda não tem nosso. Deixa eu dar para ela também, para ela ficar feliz. Nossa exposição. Vou ficar assim. Obrigada. Deixa aqui.
O potencial impacto da nanobiotecnologia para a inovação verde, ODS 2, 6 e 9. Veio de longe, né? Você veio de Macaé? Caxias aqui, ó, presente. Boa noite a todos. Guimarães Rosa falou que água limpa é tão importante quanto saúde e liberdade. A gente só dá conta quando ela faz falta para a gente. Eu espero que esse projeto traga um impacto muito grande para o nosso entorno, no nosso campus de Caxias, já que o Instituto Trata saiu como quinta pior cidade em termos de acesso à água potável e saneamento básico. Então, estou muito feliz de estar aqui representando o Campo Caxias. Obrigada. Estou menos nervosa que você, posso... Oficina Letra Acadêmica, elaboração e revisão de textos acadêmicos online, ODS 4. Orla sem lixo, ODS 11 e 14. Gente, olha aqui o cartaz. Cada um segura. Obrigada. Muito obrigado. Que galera bonita. Trouxe para mais perto. Fátima, vem cá. Fátima está tão suadinha, eu estou me afastando um pouco das pessoas. Os jovens conseguem abaixar, eu não consigo. Cadê a plaquinha? A plaquinha está aqui. Ah, é a semente que eu tô. A plaquinha. Ainda bem que botou a plaquinha. É legal, gente. Prazer. Parabéns, parabéns. Parque da Mata Atlântica, Frei Veloso, visita de interação com a natureza, uma outra visão da UFRJ, ODS 4, 14 e 15. Deixa eu falar uma coisa. Esse projeto ele é muito importante, que ele já está tendo um desdobramento junto com o pessoal do Herbário, do IB, e, se Deus quiser, a gente vai voltar aqui com o nosso projeto já juntos, né Carla? Isso aí. Ó, e quem quiser jardins na UFRJ é só chamar a Bia. Oi? Não entendi. Não, é porque ela é paisagista. Não, eu entendi as outras falarem lá. Espera aí que ela vai tirar a plaquinha, que ficou sem a plaquinha. Graciela vai tirar uma foto sua, porque teve uma amiga minha que tentou. Ela não veio. A Bia? A Bia, todo mundo conhece a Bia, né? Sim. A Bia,
Políticas de inclusão e tecnologias assistivas na educação contábil e financeiras, ODS 4 e 10. O pessoal da FAC aqui, da Praia Vermelho. A nossa PV presente aqui, ó. Quem vai segurar o cartão? Mônica. Depois a gente... É só encaixar. Segura por baixo, que ela é encaixadinha. E aqui, segura o cartão. Isso. Práticas sociais e educativas na RAIS, ODS 3 e 4. Tão cheirosinha, bonita, e a gente tão suadinha. Segura aqui esse outro. Isso aqui e a semente. Rede de Atenção à Saúde. É só para traduzir, né? Boa noite a todos. RAIS, então, é Rede de Atenção à Saúde. São práticas que visam a sustentabilidade e promoção da saúde nos ambientes, né, onde os usuários estão e se produzem e desenvolvem a vida. Muito obrigada a vocês e a todos do projeto. Processos participativos para a inclusão social no Parque Nacional da Tijuca, ODS 4 e 15. Então, fala o que você tem. Estou aqui representando a professora Marta de Azevedo Irving, coordenadora desse projeto, e minha orientadora também, desde a graduação, mestrado, doutorado. É isso. Programa de Cátedras do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, ODS 3, 4, 13 e 17. Ana Célia. Ana Célia. Parabéns. Ana, estamos todas fáceis. Sim, fica à vontade. O Colégio Brasileiro de Altos Estudos está extremamente honrado de receber esse prêmio, esse selo, e quer dizer que o que eu acho mais incrível na proposta do selo é que a UFRJ fica conhecendo os seus projetos de desenvolvimento sustentável, e isso é uma verdadeira chamada para a ação, porque, na verdade, esses projetos estão sendo implementados. Então, isso é extremamente relevante para o desenvolvimento sustentável. Melhor do que tudo é que a gente fica sabendo quantos projetos incríveis, maravilhosos essa universidade está desenvolvendo. Projeto Reciclab, Química Verde e Sustentabilidade, ODS 3. Não? Não, eu acho que é ela, né? Tá aí a Paula. Tá bom, querida. A gente está tudo sozinho. Minha linda. Tudo bom? Obrigada, tá? Instituto de Química. Estamos trabalhando juntos, né, Paula?
Sempre apoiados por você, né, Cássia? Posso fazer um agradecimento? Boa noite. Eu queria dedicar esse certificado a todos os extensionistas que passaram pelo Reciclab, que estão atualmente, alguns não puderam estar aqui hoje, mas o meu muito obrigada a todos eles. Já são mais de 50 estudantes de graduação, fora os parceiros, professores externos, e a professora Cássia, que esteve conosco desde o início. Muito obrigada. Propagandistas da Remune, ODS 3 e 13. Qualificação para a sustentabilidade, Escola, Universidade, Comunidade de Mãos Dadas, ODS 2 e 4. Remelixo, transformando conhecimento em ação, ODS 3 e 4. Vê se eu não estou passando com mais de um junto aqui, não, né? Revistinha RFA, ODS 4 e 15. Muito obrigada. O anterior era para eu vir buscar. Ah, é? Quer pegar? Pega o anterior, que também é dela. Tá, deixa eu tirar a foto primeiro, que aí ele já está esperando para tirar, e aí você fala depois. Pode deixar. Ela vai pegar outra placa, porque é da outra, né? Que ela passou. Opa. Gente, muito obrigada. Em nome do projeto Revistinha RFA, quero agradecer a compreensão da extensão em reconhecer também os técnicos administrativos que hoje também estão atuando na coordenação de projetos. É uma satisfação muito grande. O nosso grupo ele é multidisciplinar, participando alunos de todos os cursos de graduação da UFRJ, com o corpo técnico e docente participando, além de colaborações externas. Muito obrigada. Hein? Sustentabilidade e transformação social, rumo à Agenda 2030, ODS 4, 13 e 17. Sim. Estou recebendo novamente, em nome da minha orientadora, a professora Marta de Azevedo Ive. Esse é o projeto vinculado ao PRINT, que é o Programa de Internacionalização. A professora, inclusive, está numa ação de internacionalização, por isso que ela não está presente aqui, então eu estou aqui representando ela. Um método de ensino de literacia de dados para grupos em situação de vulnerabilidade, ODS 4, 10, 11 e 16. Todas as fotos serão enviadas para vocês por e-mail. Gente, é de vocês, é vocês que têm que segurar. A Lu aqui, principal, que é a nossa que está conduzindo a sua. E a plaquinha.
12 pessoas estavam lá em São Paulo para receber o prêmio e uma delas foi a Jussiara, né? Luciana. Né? Então, algumas pessoas e alguns alunos foram por conta própria também. Tinham alguns alunos lá. CCMN presente. A Cássia não deixa de ser CCMN, né? Eu quero agradecer também a ajuda, a parceria das Naves do Conhecimento, especialmente da Nave do Conhecimento de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, que tem nos acolhido muito e nos ajudado nesse projeto com uma parceria, assim, tá muito legal. E o último a receber aqui, que é verdade ou fake news? O que é falso e o que é real sobre os desreguladores endócrinos? ODS 3, 4 e 12. E agora, o que vem na cerimônia? Só fazer um agradecimento, tirar foto primeiro. Tá certo. Gostaria de agradecer às alunas da graduação de Caxias, UFRJ, que desenvolveram esse projeto, continuam desenvolvendo. Agradeço também às colegas que estão aqui presentes, que vieram dar esse apoio para a gente. A gente lá tem um clima muito favorável, né, essas atividades de extensão, e eu sou muito agradecida. Obrigada. Palmas também para a nossa Juliane, que bravamente está lá em frente de Caxias há tanto tempo, né? É uma querida, né? Olha, eu disse que era o último, eu fiquei com suas sementinhas. Mas apareceu alguém aí, então é Saberes em Saúde, circulação de saberes dentro e fora da universidade, ODS 3 e 13. Acho que ficou agarradinho no meio de outro. Vamos conferir. Tem mais uma agarradinha. Não tem mais nenhum agarradinho lá, não? Não, acho que a gente tinha chamado ele. Não, chamou no início, a gente... Foi o primeiro, eu acho. A gente chamou vocês o primeiro, eu acho. Gente, eu posso chamar todo mundo para foto? Olha, agora a gente convida todos para uma foto com todos aqueles que receberam os seus certificados. Os que não receberam, se quiserem entrar na foto, também serão bem-vindos. Uma coisa. É só para poder marcar que eu acho que é interessante essas oportunidades que tem dado para a gente com o selo, também como oportunidade de a gente conhecer os outros projetos, como já disseram, mas também da gente se aproximar de outras áreas. Esse projeto nasceu de uma parceria que a gente antes não imaginava, então é da enfermagem com a meteorologia, né? E a gente juntos a gente vem discutindo então esses ODS 3 e 13. Obrigada.